Eu vou ler um trechinho e queria que você comentasse, eu falando de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, intitulado Doutrina Espírita. O trecho é mais o final, por meio do final da mensagem. Emmanuel diz assim: porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Essa mensagem como um todo, para mim, ela é fantástica. Assim, eu queria destacar uma frase, assim, aqui eu li assim mais, né, em torno de contexto, mesmo para contexto, mas tem uma frase dele que me chama bastante atenção, que é: Espírita deve ser o nome de teu nome. Poxa, mas não vale, porque essa era a que eu ia escolher. Eu quero que você comente ela. Mas realmente essa é a questão, porque é aquela coisa, eu quero me dedicar a uma atividade política num partido? Claro que pode. Mas antes de ser um vereador, um deputado, senador, sei lá o que quer que seja, você antes disso é espírita. Então, você tem que ter como primeiro norte das suas ações isso, depois as outras coisas, porque o nome do teu nome tem que ser espírita. E aí que entra a nossa compreensão de que, a despeito de todas as questões, a visão sobre o espiritismo deve ser a primeira entre todas elas. E assim, aproveitando isso ainda até um pouquinho dessa discussão, mas passando por ela, você vê que os cristãos primitivos viveram num período de profunda opressão política. O Império Romano mandava o povo para ser comido nas arenas, e nem por isso eles deixaram e abandonaram as suas ações de socorro para ficar fazendo nenhum tipo de manifestação contra a autoridade política. Se os nossos políticos assim querem fazer, eles respondem pelas suas questões. A nós compete fazer o quê? A nossa parte. E nós vamos fazer a parte que nos compete, porque se o cristianismo tivesse saído do seu eixo para fazer outra atividade, talvez ele não tivesse sobrevivido. Então, é importante que a gente tenha essa leitura para não parecer que nós precisamos que as autoridades que constituem a base daquilo que seja a nossa governança, que eles sejam alinhados com o bem. Eu não preciso deles. O povo é muito maior do que seus governantes. E não são os governantes que determinam a conduta de um povo. Só se esse povo tem esses governantes como líder. Mas se a minha liderança é Jesus, que me importa o que eles são? Que me importa o que eles têm? E aqui falaria a resposta dada, se não me engano, é de João de Antioquia, o homem que vai pregar dentro da catacumba quando Lívia é presa, que os soldados chegam e cercam todos, e aí ele diz: calma, se o Cristo dá para os romanos essa maravilha que é Roma, o que não dará para nós que o servimos a vida inteira? E aí as pessoas se acalmam.
e são levadas. Porque ele não é minha referência. Ninguém, nenhuma autoridade é minha referência. Eu não tenho referências humanas. As minhas referências são transcendentes. Então, eu não posso fazer a eleição de uma referência política por alguém que está encarnado, porque esse é um poder temporal, isso é um poder que passa. As minhas referências são de um governador que rege há 4,5 bilhões de anos. Essa é a minha referência.